Olá pessoal, graça e paz, que você tenha sucesso e progresso à face do milagre. Abençoe o seu negócio, sua equipe, sua empresa usando palavras de bênção e não de maldição. Muitas pessoas vivem uma vida amaldiçoada porque são emissores de maldição, só sabem amaldiçoar. Ou você não sabe que quando você reclama, você está amaldiçoando. Que quando você fala mal, você está amaldiçoando. Ah, esse funcionário é isso, isso e aquilo. Ué, se não era, agora vai ser. E se era, vai ficar pior. Ah, não presta. Agora é que não presta mesmo. Ora, para eu lavar, eu preciso de água limpa. Para eu lavar o sujo, eu preciso de água limpa. Para eu dissipar as trevas, eu preciso de luz. Que coisa de piorar o que já está ruim? Sujar o que já está sujo? Lambuzar o que já está lambuzado? Não age assim não. Não age assim não, fale menos. E se for para falar, fale direito. Não cai na armadilha. Porque nós vivemos uma guerra de narrativas. Essa é uma palavra muito comum hoje. Narrativas. As narrativas estão assumindo o lugar das ações. As pessoas estão ganhando e perdendo nas narrativas, ainda mais nas redes sociais, né? Então são cortes, são vídeos para dar engajamento, são palavras cuidadosamente escolhidas para depois fazer um vídeo, para mexer com o algoritmo e aí atingir determinadas pessoas. São narrativas e mais narrativas. As autoridades do nosso país estão ficando especialistas em narrativas e as pessoas também especialistas em narrativas. Falando você levanta uma pessoa e falando você derruba uma pessoa. Falando você anima uma pessoa e falando você desanima uma pessoa. É o arco e a flecha. A boca é o arco e a flecha são as palavras. Palavras que atingem, ferem, matam e palavras que curam, libertam e levantam. Se vai atirar a flecha em alguém, atira no inimigo. A batalha de vocês não é contra seres humanos, mas contra potestades, principados e hostes espirituais da maldade. Pare de amaldiçoar, passe a abençoar. Não fica falando do problema para ele ficar maior do que ele já é. Fale de Deus, para Deus ficar ainda maior do que já é. Vamos imaginar que seria possível. Quanto mais eu falar de Deus, mais forte Deus fica. Não Deus, porque Deus precisa ficar mais forte, mas porque a minha fé vai me levar para mais perto dele. Se aproxime de Deus, use palavras que te levam para perto das vitórias. Lembra do Davi, quando todo mundo falava negativamente, Davi falava de outra forma e prevaleceu sobre todo mundo. Lembra do Saul contra o Naás, quando todo mundo já dava aquela situação por perdida, o Saul se levantou pelo Espírito de Deus com outro discurso e mudou o ânimo de todo mundo. Quando Deus apareceu para Gideão, e o Gideão vinha com aquele discursinho de eu não consigo, eu sou o menor. Deus dizia, você não é o menor, você pode. Ah, mas a casa do meu pai é mais pobre, mas você vai vencer. Ah, isso e aquilo, você é um varão valoroso. Eles são muitos, você vai derrotá-los como se fosse um só. Veja Deus lutando com Gideão e Gideão lutando com Deus. O Gideão falava alguma coisa pessimista, Deus falava uma outra coisa. O Gideão falava que não conseguia, Deus falava que conseguia. O Gideão falava que era pequeno, Deus falava que ele era varão valoroso. O Gideão falava que o exército era incontável, Deus dizia, você vai derrotá-lo como se fosse um só. É tudo narrativa. Por quê? Porque palavras determinam quem vence e quem perde. Antes da batalha acontecer no mundo físico, aconteceu no campo das palavras. Das palavras. Jesus é a palavra, o diabo é outra palavra. Tudo que existe foi criado pela palavra. E a destruição que entrou também entrou pela palavra. Quando a serpente, que era um animal astuto, a serpente de Gênesis era o animal mais astuto que Deus havia criado. Hoje em dia a gente sabe que mais astuto do que a serpente é o ser humano. E que hoje o diabo não usa cobra, serpente, mas usa pessoas. Seres humanos, homens e mulheres, jovens e crianças, adultos e todo mundo que permite. E usa com astúcia. A astuta do diabo é tão grande que muitas vezes está em cima do altar. Onde já se viu, o diabo estava no jardim do Éden, no meio do paraíso, o bicho astuto. Mas lá, o diabo usou os escribas, os doutores da lei, os mestres da palavra. Olha quanta astúcia
usa esposa, usa esposo, usa filho, usa pai. Quanta astúcia! Cai nessa não! O diabo chegou para Eva e colocou a Eva no caminho da tentação, no caminho da morte, e ela acabou, junto com Adão, morrendo, usando a palavra. E Jesus era outra palavra, é a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. É Jesus e o diabo, é a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. O diabo destruiu com o homem, usando apenas a palavra. Não ameaçou, não atacou, não forçou, não enfiou a goela abaixo. Apenas usou a palavra. E Jesus é a palavra. E a sua palavra liberta, cura e salva. Ouça a palavra de Deus, quanto mais melhor, e medita nela e repita a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. É a palavra que põe no caminho da morte e a palavra que põe no caminho da vida. Palavras têm poder. A tua boca é o arco, a minha boca é o arco, e a flecha são as nossas palavras. O diabo acabou com Adão e Eva usando a palavra. E Jesus acabou com o diabo e nos reaproximou de Deus, fazendo o seu sacrifício e mostrando que tudo é por intermédio da palavra. Ele é a palavra, desde o princípio. Já era e é a palavra que salva, que cura e que liberta. Você não precisa ir para a cruz, você precisa usar a palavra. Você não precisa ir para a cruz, mas precisa falar da cruz. Você deve enfrentar os inimigos com a palavra de Deus. Pega as crianças que estão na escolinha, faz uma flecha, um arco, e ensina a escrever saúde, prosperidade, e mostra para ela que as palavras levam saúde, alegria, prosperidade. Notícias boas alegram, e notícias ruins entristecem. Palavras. E outra coisa, viu? Se eu estiver aqui agora, e aqui na sala do lado, alguém diz assim, imagina meu filho está aqui, meu outro filho está na outra sala lá. Aí meu filho fala assim, pai, vem cá. Aí o outro filho fala assim, pai, vem cá! Qual que eu vou acudir? O jeito importa. Uma coisa é pai, vem cá, outra coisa, pai! O jeito de falar importa. A intensidade que eu ponho no arco. O senhor está mandando falar alto, eu estou mandando falar com autoridade. E se tiver que levantar a voz, Jesus levantava a voz quando tinha que levantar a voz. Em alta voz, clamava em alta voz. Em alta voz clamava. O senhor está mandando gritar, não sei se eu estou mandando gritar, mas às vezes... O que eu sei é que quanto mais eu esticar o meu arco, mais forte eu lanço minha flecha. E a boca fala do que o coração está cheio. Usa suas palavras com autoridade. E mostra para o gigante que não é um gigante anão. Haja como Davi. Mostra para o Naás que quem vai ficar sem o olho direito é ele. Mostra para a tempestade que as palavras de Deus são tão poderosas que até elas têm que obedecer. E virar e serem transformadas em bonança. Jesus, antes de ser crucificado, já tinha expulsado Satanás com a palavra. E assim, eu estou aqui para você, para trazer palavra. São elas que ameaçam e são elas que derrubam e são elas que levantam. Você não tem a palavra de Deus? Usa. A serpente enganou Eva falando, Jesus nos resgatou, nos dando a sua palavra, a Bíblia. Pare de falar de forma negativa e pare de reclamar. O mundo está do jeito que está porque as pessoas só falam de forma negativa e só reclamam. Quem ora pouco reclama muito, quem ora muito reclama pouco. Bispo, eu oro demais, então provavelmente você não tem reclamado nunca. Eu oro muito, mas vive reclamando, não está orando nada. Porque as duas coisas não andam juntas. Quem reclama não ora, quem ora não reclama. Bispo, a hora que eu vejo, eu já falei, você está orando pouco. Procura o grupo de intercessão da igreja, bota teu nome lá
e vai orar mais. Vai orar mais. Pega os Salmos e vai orar os Salmos. Pega a palavra e vai orar a palavra. Pega Mateus 6, a partir do 9, e vai orar o Pai Nosso. Vai orar, vai orar, vai orar. Vai falar palavras abençoadas. Você pode começar sem muita força, mas fala. Daqui a pouco você está aí tinindo de força e poder, derrotando adversários antes mesmo da luta começar. Antes mesmo da luta começar. Amanhã, na hora que você chegar na tua empresa, hoje ainda, já abençoa ela, não amaldiçoa não. Abençoa as pessoas, não amaldiçoa não. Não amaldiçoa não. Não aponte os defeitos, aponte as qualidades. Sabe? Pessoalmente você vai tratar, ensinar, mas espiritualmente você já venceu. Antes de Davi ir contra o Golias, ele falou. Antes do Golias ir contra Davi, ele falou. Vamos imaginar o Davi e o Golias no campo de batalha. Antes do Golias atirar uma lança, ele falou. Antes do Davi atirar a pedra, ele falou. Ninguém pode lutar sem falar primeiro. Então, ao invés de sair trocando os pés pelas mãos, fale e vença. Com as palavras de cura, de vitória e de libertação. De saúde, de prosperidade e de bênção. Em nome de Jesus. Senhor, eu consagro a empresa, o empresário, os negócios e tudo que o Senhor confiou nas mãos dela para que haja grande prosperidade, não pouca, grande prosperidade. Quero abençoar e dizer, empresa e empresários, vocês são bem-sucedidos, porque vocês têm a bênção do Senhor e ela enriquece. Dizimem, ofertem, e vocês verão a prosperidade e a riqueza do Senhor na vida de vocês, e vocês verão o inimigo sendo repreendido e o espírito devorador sendo repreendido. Eu abençoo e as palavras têm poder. Em nome de Jesus, o seu negócio, para que você termine abril melhor do que março, fevereiro, o melhor mês da sua vida até então, depois maio, junho, caminhando em vitórias, de glória em glória e de vitória em vitória. Eu profetizo e as minhas palavras estão decretando que o diabo é derrotado e que o povo de Deus é vitorioso. Eu profetizo vida, cura, saúde. Levante-se e vença. Vença, vença, em nome de Jesus. Porque nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Você tenha sucesso e progresso. Graça e paz.